Fala galera, Leonardo Rosa, esse é o nosso cenário 4.2 de BGP como serviço. Nós vamos evoluir o cenário anterior agora com a solução final profissional que usa VRF, algo diferente de tudo que a gente fez até agora. E antes de apresentar o cenário, eu quero falar um pouco sobre VRF. Nada mais é do que uma tabela de roteamento separada da tabela principal e isolada. Essa tabela não fala com nenhuma outra tabela. O que é esse negócio de tabela? É como se fosse um outro roteador. Não existe comunicação, é um isolamento, por isso que chama de VPN ou de VLAN 4. Por quê? A gente usa isso para fazer roteamento. Então, o cliente vai ser transportado, ou o conteúdo vai ser transportado dentro de uma tabela exclusiva para ele, usando os mesmos roteadores existentes. Então, a gente tem o nosso cenário que roda os nossos serviços de internet, só que eles também vão servir para o cliente de maneira isolada e paralela. Como essa não é uma aula de VRF, é importante você ter em mente que o VRF garante o isolamento. Tudo que entrar nesse VRF, nesse túnel, nesse buraco, não ficou legal isso, é isolado do que está no mundo exterior. E para poder a gente trazer o conteúdo para o cliente da maneira que a gente quer, de maneira isolada, eu preciso fechar esse túnel ponta a ponta. Para isso, voltando para o cenário agora, eu fiz algumas adaptações. A gente tem aqui um roteador a mais, que é o PE, Provider Edge. Esse roteador é o que faz acesso com a ES500 e ele conecta com o nosso router Core. Esse cenário está completo. Veja que a gente tem as duas operadoras mais o IX e o ES500, como no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, é melhor assistir antes. Ele tem uma operadora 3 que é a principal. Então ele quer usar o nosso provedor, a nossa rede, apenas para o conteúdo do IX. E é somente o que a gente vai entregar para ele. Uma adaptação muito importante que foi necessária é o uso de loopback. Então note que eu alterei os valores aqui com IP de loopback dos 4 roteadores principais: Borda, Route Server, Core e PE. Fiz também um passo a passo para a gente seguir, para a gente validar todo esse processo. Foi feito igual em todos os roteadores. A gente separou uma faixa de IP só para loopback. Depois disso, adaptamos o roteamento interno. Ele foi adaptado para usar loopback. Então, Router ID do SPF, Router ID do BGP, as seções IBGP entre os routers também é através de loopback, de e para loopback. Então, tem uns ajustes que precisam ser feitos, além de adaptar para o uso do VRF. Só que o VRF, ele é um protocolo, ele é um serviço do protocolo MPLS. Então a gente precisa ainda colocar esse novo serviço. Então vamos ver como que é essa instalação básica do MPLS nos 4 roteadores, bem simples. Novas instâncias. Por que novas instâncias? Eu tô fazendo um passo a passo aqui que vai ficar mais fácil de você reconhecer depois quando a gente fizer a caminhada pelo cenário. Quando você vai fazer um isolamento de A para B, a gente aponta de um lado para o outro, Você pode fazer analogia com qualquer túnel, qualquer VPN, por exemplo, e eles se conectam e a partir daí você tem uma conexão direta de um lado para o outro. O que trafega dentro desse túnel? Qual é o conteúdo que você vai injetar de um lado para o outro? Isso depende. Se o túnel for de camada 2, não precisa fazer quase nada. Se for de camada 3, a gente precisa rotear, criar rotas. O BGP ele vai ser usado como fonte de injeção de conteúdo. Aqui, o IX, por exemplo. Se o nosso cliente ele quer apenas o IX e dentro da minha caixa eu tenho 3 conteúdos, por assim dizer, operadora A, B e C, que seria o IX. Tudo que vier via BGP da minha seção com IX, eu vou automaticamente já inserir nessa tabela exclusiva. É como se eu tivesse um vasilhame específico. As outras 2 operadoras, se eu fosse recebê-las, eu iria disputar o conteúdo, ver qual que me interessa mais e usar no mesmo vasilhame, na mesma gaveta
de rotas. É o que o route server vai fazer. E isso aqui não muda. Operadora 1 e 2 fecha com route server apenas. Então o route server tem duas sessões e aí ele vai criar um único full route. No caso do IX, assim que o conteúdo entrar no meu roteador, ele já vai ser isolado. Então, da ponta A, vamos chamar de ponta A o IX, e a ponta B, o AS500, eu tenho duas bordas, que é o nosso router de borda e a borda do provedor chamado PE. Esses dois roteadores eles vão conectar entre si virtualmente e trocar essas duas informações que vão ser injetadas dentro dessa tabela. Quem é que vai injetar as rotas ou conteúdo dentro de cada VRF é o BGP. Então eu vou ter aqui entre PE e o AS500 uma seção BGP numa instância separada também. Eu estou usando o BGP como serviço de PE, borda, para CE, que é a borda do meu usuário. De maneira similar, a gente vai fazer com o IX. E, finalmente, o setup de VRF. Essa política você vai ver que vai corresponder exatamente ao que a gente quer, ponta A falando com ponta B. Então, a gente identifica e fala. Agora, o setup do conteúdo é justamente fazer com que aquelas rotas que entraram, aqui, ó, as rotas que entraram via parceiro no PE através daquela instância separada e o conteúdo do IX via BGP que entrou numa instância separada, né, numa tabela separada no borda, esse conteúdo que é local desses roteadores, eles precisam ser distribuídos na VRF, passar de um lado para o outro. E isso vai ser o último passo, o passo 7, que é o setup do conteúdo, dizer o que entra nesse túnel e o que vai ser trocado entre os dois lados. Aqui a gente tem um exemplo de cenário parecido com o nosso na própria wiki da MikroTik, que eu vou deixar o link depois para vocês consultarem outras maneiras de fazer algo parecido. O que difere disso aqui, ó? A nuvem é idêntica à nossa. Aqui a gente tem o cliente falando com ele mesmo, então CE1 e CE2 é a mesma rede. Então essa VPN, esse túnel é do cliente para ele mesmo. E aí isso tem algumas implicâncias bem interessantes que são abordadas nesse cenário. Só que ele não aborda algo que a gente vai ver no nosso cenário. Mas aqui tem um setup muito parecido com o nosso, vale a pena você revisar. Detalhe importante aqui, eu não sei porque eu estou falando desse jeito. Agora, todos os roteadores falam apenas com o route server, seção IBGP direta com route server. E ele, RS, reflete as rotas para os demais. Então, ele é o switch das rotas agora, certo? Além de ser roteador de rotas, ele é o switch de rotas. Isso facilita muito. O que um quiser falar com os demais, basta mandar para o servidor, para o RS, que ele replica. Vou mostrar para vocês já. Vamos começar no border. Já usando loopback de route server e uma IP de loopback como origem. Aqui eu tenho o VPN4, que é a adaptação para o VRF. Todos os 4 roteadores foram atualizados assim. Remote address, o IP correspondente de loopback, que nesse caso é o RS, porque todo mundo está fechando com route server, e cada um com seu update source correspondente ao IP de loopback. Além disso, eu tenho o SPF com router ID, o mesmo IP de loopback, e a minha instância padrão também, 11.1. Aqui está a segunda instância para falar direto com o PTT, o IX, mesmo ASN, só não posso usar o mesmo ID. Aqui, ó, interessante, ele assim que recebe o conteúdo, já coloca nessa tabela de roteamento, nessa tabela, que eu coloquei o nome de XPTT. Esse nome é qualquer nome que faça sentido para você, não precisa ser o mesmo nome do lado do PE, cada um faz a adequação necessária. Então, no meu peer, no setup com o PTT, eu preciso me atentar para o uso da instância correta. Só isso. E aí fecha.
Beleza. O fato é que aqui eu falo com todos os roteadores, ó, borda, core, IPE, mais operadora. E essas colunas eu mantive só as que interessam para a gente. Multi-hop para eBGP. Para IBGP interno não precisa de multi-hop, mas eu tenho o Route Reflect ES nas três. Depois a gente fala de filtro. Tá? Além do BGP, tem a parte do MPLS, que foi feita em todos. Ó. MPLS, coloco manualmente a interface que vai falar com o meu roteador vizinho de MPLS. Isso aqui não vai a interface da operadora nem do parceiro. É a interface que fala MPLS. Eu estou construindo a minha nuvem. Agora, o protocolo que vai fazer a descoberta e conversar com os meus vizinhos é esse aqui, LDP. Daí você habilita e usa loopback, ó, nos dois campos, que é o ID do router, o LSR ID, e o transport address, que é usado para o serviço de tunelamento. Isso foi feito em todos os roteadores. Vou aqui para borda, MPLS. Então, interface core, LDP settings igual, né, com o meu próprio IP de loopback. E para você validar se está ok, gente, os vizinhos tem que aparecer aqui, ó, os vizinhos que você espera que apareça com a letra D e a letra O, Dynamic e Operational, quer dizer que está ok. Vamos para Core. O Core ele tem duas interfaces no MPLS, né? A interface que fala com a minha rede Core, switch principal, e Backbone, que é essa daqui, ó, que fala com a minha rede de distribuição. Né? E aí você vai colocando em todos os roteadores MPLS até chegar no PE. No PE não coloca só essa Ether 4 aqui que fala com o cliente, o assinante. Né? A interface de acesso não entra ali. O PE, olha que interessante aqui, porque a abordagem é diferente. Na borda eu tenho a comunicação com o IX, e esse conteúdo do IX ele pode ser distribuído para vários parceiros. Daí eu coloquei o nome da tabela IXPTT. Aqui, o PE ele vai fazer sessão apenas com o parceiro. Então, nada mais lógico do que fazer uso do nome do parceiro no nome da tabela. Porque o que o PE vai receber de conteúdo? As redes do parceiro. Então, tabela específica com esse nome, isso é só para identificar. E depois a gente vai comutar as informações. Novos filtros. Beleza, vamos fazer nessa sequência aqui. O que eu tenho de filtro? O que eu tenho de novidade de filtro? Vamos para borda. Tudo que tem aqui PBR, a gente vai discutir. Essa regra, se eu não me engano, é a mesma da anterior, de community. Então, eu estou identificando tudo que vem do PTT. De todo modo, ainda insiro a community. Isso pode ser útil em algum momento. Para o route server, eu recebo a política do VRF remota. Então, preciso permitir aqui, ó, essa address family de VPN4. Mas por que isso é importante de eu garantir essa permissão? Porque do route server, ó, não me interessa receber outra coisa. Esse discard all garante que o borda não vai receber o full routing. Aqui, ó, do borda, o accept é tudo, né? Não tem por que eu me preocupar com filtrar o que vem do borda. Então, eu deixei aqui de maneira explícita aquela regra do VRF, ó, só para poder reforçar. Mas veja que não tem regra de drop aqui de descarte. E o que eu mando para o borda, eu mando somente VRF, mesma política. E aí tem um reject all aqui por segurança. Tá certo? O PE, o que eu preciso receber do PE como route server? Também só VRF. Nesse momento, só VRF. Então tem aí o accept de VRF para ir e para enviar também só VRF. Aqui eu estou poupando o PE. Veja, para o core, recebo o que é do core nada e mando tudo para ele o route. Pronto, essa foi a adaptação. Se você percebeu, eu desabilitei a minha sessão com o core para mostrar para vocês que ele é irrelevante para a solução de VRF nesse momento. Por quê? Como a gente fez uso do route server como refletor de rotas,
O PE e o borda, que são os envolvidos, eles falam diretamente com o route server. Apesar do roteamento passar pelo core, a mensagem de MPLS é direta de um para o outro. Então, a seção BGP entre core e route server é irrelevante para a nossa solução. Eu preciso manter isso aqui somente para alimentar o core com o full route. Então, vou manter desabilitado. Vou dar um pause aqui para ver por que não subiu essa seção dos operadores. Pronto, já resolvi a questão da seção aqui, só foi dar um restart lá na seção das operadoras. Vai ter um pouco mais do que essa quantidade de rotas. E na borda, eu também tirei o filtro. Esses dois aqui, ó, eles eram para limitar a quantidade de rotas. E a gente vai ter esse máximo aqui de 7.000. Bom, bora aí lado a lado para a gente validar, entender melhor o setup da política de VRF, IP routes VRF, que são quem vai fazer a comunicação direta, né? Um vai falar com o outro. Ó, aqui eu preciso reforçar a tabela que foi criada através da instância. A interface que eu fecho a seção BGP, isso é muito importante para eu poder gerar o Next Hop Lookup para tudo que eu receber ser validado na tabela, senão vai ficar unreachable. E aqui começa a identificação, ó. Repara de um lado para o outro. Eu tenho aqui Route Distinguisher, que é o ID do router. Então, 800. Isso aqui pode ser usado assim, ASN, 2 pontos e o teu número de organização. Então, eu usei 800 por causa do nosso ASN de 800. 4, que é o roteador 4, e 1, que é o roteador 1. O que eu vou importar é o conteúdo do lado remoto. O que eu vou exportar é o meu conteúdo. Isso também é identificação. É o item que eu quero exportar e importar. É um indicador para o lado remoto saber o que eu preciso e o que eu tenho disponível. Veja que o que eu importo, que é 800.500, é exatamente o que o lado remoto exporta. E o que ele importa, 801, é exatamente o que eu exporto. Lembrando, isso aqui é um indicador do item que vai ser transportado, seja para exportar, seja para importar. Esse é o setup da política. Fez sentido? O que você tem, traz para mim, e o que eu tenho, tem esse ID. Então, é assim que eles se identificam e trocam a informação. Agora, que informação, que conteúdo é esse? É o setup do conteúdo. Route BGP, VRF. Route BGP, VRF. Ó. Como o VRF ele é MPLS, portanto ele é interno, faz parte da nossa política como provedor de acesso, a instância que vai rodar é sempre a instância padrão, a instância que você está usando internamente. Route Mark é o destino do conteúdo, ou seja, qual é a tabela. O roteador quer saber o seguinte: qual é a tabela que eu vou colocar as coisas, né? Então, cada um vai identificar a sua tabela correspondente. E o que eu vou inserir nessa tabela? Qual é o conteúdo? Vai rota conectada e Other BGP. Other BGP é a tabela BGP que foi aprendida via a outra instância do BGP. Então, na borda, já que eu fechei o peer com o IX numa outra seção, essa redistribuição vai fazer com que o conteúdo do IX entre na VRF. Eu já vou testar isso no assinante, no cliente, para depois a gente falar sobre outros detalhes aí interessantes. Para o seu cliente, para o seu parceiro, tudo normal, seção BGP normal aqui, ó. Rota padrão para a operadora e rotas específicas do EX aprendidas por nós, olha assim, AS800, para nós, esse PVP do PR. Trace route, mesma coisa, endereço de origem, endereço que está roteando para... Por que isso aqui acontece? Ó, o roteamento interno ele é inexistente para o cliente, né? O salto que acontece dentro da nuvem MPLS é ignorado para ele. Entra num buraco, sai no outro buraco, que é o IP do route server 2x, 216.254, e aí internet, e aí vai para destino dele.
Bom, esse é o nosso cenário, pô, beleza. O que mais a gente precisa ver? Preciso falar com vocês de alguns detalhes, algumas considerações finais, que é o seguinte: